Então tá. Eu não sei se eu espero mais um pouquinho, se eu já começo. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar meu som com vocês. Peraí. Aí, agora, eu queria pedir para vocês, deixa eu ver se como é que eu faço para parar de compartilhar agora, que agora era aí. Tá. Ah, que bom. Obrigada. Agora já ficou melhor. E aí, antes da gente começar também, eu quero pedir para vocês, se for possível, para a gente fazer assim um momento de fechar os olhos, se vocês puderem, e a gente prestar um pouco de atenção na nossa respiração, que às vezes esse é o único momento que você vai ter para prestar atenção na sua respiração, prestar atenção em você. Hoje é um conto bem longo, desafiador para mim, porque das outras vezes que eu fiz algum trabalho com esse livro, não foi contando as histórias, foi lendo as histórias. Então, foi uma proposta que eu fiz para mim mesma, que está sendo bem legal, mas é um desafio porque é um conto bem longo, mas assim, bem bonito mesmo. A gente já tem bastante gente aí, Má? Então, vocês vão perceber que essa história, ela conta que é uma história russa e também essa história ela lembra muito a história da Cinderela, da Gata Borralheira. Em alguns momentos, quem leu já deve ter percebido, quem não leu e vai ouvir vai perceber em alguns pontos. Só para ter algumas pessoas que não estavam aqui, a gente está seguindo o livro. Então, a gente fez. Esse é o nosso quarto encontro, né? Então, no primeiro a gente leu a La Loba, no segundo a gente leu o Barba Azul, no terceiro a gente estudou um pouco mais do Barba Azul, porque é uma história também bem cheia de detalhes, bem rica em detalhes. E hoje a gente vai falar da Vassalisa, ou Vasalisa, como quiserem chamar. Eu encontrei também algumas versões com final Disney também. Não é o final dessa história. Essa história tem um final como as outras, né? Um final para a gente refletir. Mas acho legal falar para vocês que tem umas histórias assim, essa mesma história com uma versão final Disney e também muito parecida com a história da Cinderela, tá? Então, vamos lá. Era uma vez, e não era uma vez, uma jovem senhora em seu leito de morte, e sua filha e seu marido estavam ao lado da sua cama, ao lado do seu leito, e um pouco antes dela partir, ela olhou para a filhinha dela, a Vassalisa, e entregou para ela uma bonequinha bem pequenininha mesmo. E essa bonequinha, ela era igualzinha à Vassalisa. Ela usava as mesmas roupas que a Vassalisa, inclusive. A botinha vermelha e o avental branco. Ela entregou essa bonequinha para a Vassalisa e disse assim, para que ela, todas as vezes... Deixa eu desligar esse negócio aqui, peraí. Então, ela entregou essa bonequinha para a Vassalisa e disse assim, todas as vezes que você precisar de alguma coisa, que você tiver alguma aflição, alguma dúvida, pergunte para essa bonequinha e ela vai te responder. Guarda essa bonequinha com você e não mostra ela para ninguém. E assim a Vassalissa fez, guardou a bonequinha e a mãe dela se foi, a mãe dela morreu. Passado um tempo, ela e o pai sofreram pela morte da mãe, mas o pai reconstruiu a vida, né? Ao longo do tempo, foi reconstruindo a vida e se casou com uma mulher viúva e mãe de 2 filhas. Aí começa a referência à história da Disney, né? Então, casou com uma mulher que era viúva e tinha 2 filhas. E na frente do marido, né? A mulher e as 2 filhas tratavam a Vassalissa super bem. Eram delicadas, gentis, né? Mas quando o marido não estava perto, elas maltratavam a Vassalissa, né? Porque as irmãs sentiam inveja, meio-irmãs, né? Sentiam inveja da Vassalissa.
sentiam inveja da doçura, da beleza, da vassaliça, né? E não gostavam dela e maltratavam ela mesmo. Então, um dia, a madrasta da vassaliça conversou com as meninas e falou assim: vamos dar um jeito dessa menina ir embora. E aí, ela chegou e falou assim: olha, a gente ficou sem fogo. Sem fogo não tinha luz, né? Que a luz era, o fogo era energia, né? E aí ela chegou para a vassaliça e falou: olha, não tem fogo na casa. Aí a vassaliça, nossa, e agora? O que a gente faz? Aí ela olhou para ela e falou assim: sua imbecil, você vai entrar na floresta e você vai atrás de fogo. Você vai lá na casa de uma mulher que se chama Baba, ó lá, viu? Baba Yaga. Ela falou: você vai na casa da Baba Yaga e você vai até lá buscar fogo. Por que ela fez isso? Porque ela sabia que se ela fosse até a casa da Baba Yaga, para ela, né, para ela e para as irmãs, elas achavam que a vassalissa não ia voltar, que a Baba Yaga ia matar ela. Porque a Baba Yaga era uma bruxa. E aí a menina fez: nossa, é isso que precisa fazer? Tá bom, eu vou lá buscar. Toda ingênua. Ah, tá bom, eu vou lá buscar o fogo. E foi, entrou na floresta e foi com a bonequinha junto com ela. Aí ela entrou na floresta, a floresta era muito escura, ela começou a ficar assustada. E a bonequinha ali com ela, ela perguntava para a bonequinha: e agora, você acha que eu consigo? A bonequinha: pode continuar. Aí ela de vez em quando perguntava para a bonequinha: para que lado que eu vou? Vou para a direita, vou para a esquerda? E a bonequinha foi guiando a vassaliça para a casa da Baba Yaga. E aí, nesse caminho, enquanto ela estava indo para a casa dela, passou de repente um homem vestido de branco num cavalo branco. Isso era à noite. Quando ele passou na frente dela, virou dia. Logo depois, um pouco depois desse homem, ela continuou o caminho dela e aí passou um outro homem vestido de vermelho num cavalo vermelho. Quando ele passou, o sol nasceu. E mais na frente um pouquinho, passou por ela um outro homem, um outro cavaleiro, né? Vestido de preto num cavalo preto. E virou noite, tudo escureceu. Quando tudo escureceu, a vassaliça olhou para frente e viu um lugar muito iluminado. E ela pensou: é ali a casa da mulher. E foi. Quando ela chegou lá, a casa da mulher era um negócio como está na figura aí. A casa da Baba Yaga, né, da bruxa, era essa casa que vocês estão vendo na figura. Era uma casa que ficava sustentada num pé de galinha. E em volta dessa casa, a cerca da casa era toda de crânio e ossos humanos. E a casa, de vez em quando, ainda balançava, dançava. Então era um negócio meio bizarro, meio medonho, assim. E a vassalissa, quando ela olhou, ela fez: nossa, será? Aí ela perguntou para a bonequinha: é aqui mesmo que a gente tem que ir? A bonequinha falou: é sim, pode ir. Aí, de repente, a bruxa veio no seu caldeirão. Porque as bruxas que a gente conhece, elas vêm na vassoura, né? Essa bruxa, ela vem montada no caldeirão dela. E tem uma vassoura também. E a sua vassoura, ela é feita de cabelos de pessoas mortas. E a Baba Yaga, ela é muito feia, segundo conta a história, ela era muito, muito feia. Diz que o nariz dela era tão grande que batia no queixo. E a unha muito grande, muito pontuda, nojenta, suja. Diz que ela tinha um verrugão, bem o que a gente vê nas histórias do que é uma bruxa. Então, uma criatura muito, muito feia. E aí, quando a vassaliça, ela veio, né, parou na frente da vassaliça, perguntou: o que você quer? E aí a vassalissa falou: eu vim aqui, contou a história, eu preciso do fogo, minha família, bababá. Aí ela falou: eu conheço a sua família, mas por que você acha que eu te daria isso que você está me pedindo? Aí a menininha toda ingênua falou: porque eu tô te pedindo, então acho que você vai me dar. Ela falou: é isso mesmo, você tem razão. Já que você está me pedindo, eu vou te dar. Mas eu não vou te dar assim de mão beijada. Você vai ter que ficar aqui na minha casa por um tempo. Aí você vai ter que lavar a minha roupa,
limpar a minha casa, limpar tudo, o quintal, a casa, fazer comida para mim. Você vai ter que fazer tudo. Depois que você fizer tudo, que tiver tudo arrumado, aí eu te dou o que você está me pedindo. Aí a vassalissa olhou para a bonequinha de novo e perguntou: será que eu consigo? A bonequinha falou: você consegue. E aí a vassalissa, a Baba Yaga foi dormir e a bonequinha falou para a vassalissa assim: ó, pode dormir, deixa que eu resolvo tudo. E a vassalissa também foi dormir. No dia seguinte, quando a vassalissa acordou, estava tudo arrumado, estava tudo perfeito. E aí, quando a Baba Yaga chegou, a Baba Yaga falou: nossa, como é que você fez isso? Como é que você arrumou tudo? Porque a Baba Yaga achava que ela não ia conseguir fazer tudo aquilo. Aí, como é que você fez tudo isso? Ela, eu fiz, né? Tá bom. Agora você vai me dar o que eu te pedi? Ela falou, não. A Baba Yaga falou, não. Agora é o seguinte, você tá vendo aquele estrume que tem ali? Aí ela olhou e falou, aham, então, aquele estrume, no meio daquele estrume, tá cheio de sementes de papoula. Você vai ter que ir lá, separar o estrume e a papoula. Então vão ficar dois montes, um monte de papoula, de sementes de papoula, e um monte de estrume. Aí a vassalissa de novo ficou na dúvida, falou, nossa, será que eu vou conseguir? A bonequinha falou, fica tranquila, vai dormir que eu resolvo. E a bonequinha de novo deu um jeito, resolveu tudo, ficou tudo lindo. Quando a Baba Yaga chegou, ela de novo, né, espantada, falou, nossa, você é muito esperta. E que coisa, né? Você arrumou tudo. A Baba Yaga ficou muito espantada, porque as tarefas que a Baba Yaga dava para ela eram tarefas que ela achava que ela não ia conseguir fazer nunca, né? Aí então, a menina falou assim para ela: posso te fazer uma pergunta? Aí ela falou assim: pode. Só que não pergunta muito, porque quando a pessoa fica sabendo das coisas muito cedo, ela morre. Como é que é? Peraí. Se você souber coisas demais muito cedo, você envelhece rápido. Aí ela falou: tá bom. Então, quem que é aquele homem no cavalo branco que passou na minha frente quando eu estava vindo para cá? Aí a Baba Yaga falou: ah, aquele lá é o meu dia. Ah, tá. E quem é aquele do cavalo vermelho vestido de vermelho? Aquele é o meu sol nascente, a Baba Yaga falou. Ah, e quem é aquele do cavalo, no cavalo preto, né? Vestido de roupa escura também? Ah, aquele lá é a minha noite. Aí a vassalissa ficou pensando. Aí a Baba Yaga falou: você quer fazer mais alguma pergunta? Ela falou: não, porque na verdade ela queria, mas a bonequinha começou a pular no bolso dela para ela não perguntar mais. Aí ela falou: eu até queria, mas não, você mesmo falou que a gente não pode saber muito cedo das coisas, senão a gente envelhece mais rápido, né? Se ficar sabendo das coisas antes do tempo, a gente envelhece mais rápido. Então, não quero perguntar. Aí a Baba Yaga falou: nossa, mas você é muito esperta para uma menina da sua idade. Como é que é isso? Onde é que você aprendeu? Aí ela falou assim: é porque eu tenho a bênção da minha mãe. Aí a Baba Yaga na hora falou para ela assim: bênção? Eu não quero bênção aqui, vai embora. Sai daqui, não quero saber disso. Ó, faz o seguinte, leva isso aqui. Aí pegou uma vara, colocou uma caveira em cima, e dentro dessa caveira tinha fogo, né, que iluminava a caveira. Falou: pega essa vara e essa caveira e vai embora. Volta lá para sua casa, vai embora. Não quero mais você aqui. Aí ela falou: tá bom, vou embora. E foi. Quando ela estava chegando na casa, que a madrasta e as irmãs viram ela de longe, assim, né? Na verdade, viram a luz, né? Viram o fogo. A madrasta e as meninas pensaram: ah, não é ela, porque já faz tanto tempo que ela saiu daqui, não pode ser ela. E até porque elas achavam que a bruxa ia matar a vassalissa, né? Mas aí, conforme a vassalissa foi chegando perto, que elas viram que era ela, aí a madrasta correu para falar com a vassalissa e falou: olha, que bom te ver.
E que bom que você está trazendo o fogo, porque depois que você saiu, o fogo nunca mais voltou. Então, realmente aconteceu aquilo que ela tinha falado. O fogo acabou. E a gente está sem fogo até hoje. Aí a menina, a vassalissa, entrou na casa, se sentiu super feliz e vitoriosa por ter conseguido trazer de volta o fogo. E entrou na casa com elas e a caveira ficou observando as três, a mãe e as duas filhas. E aquela observação da caveira que soltava o fogo foi queimando a mãe e as filhas por dentro. E foi queimando, queimando, até que no dia seguinte, antes do amanhecer, elas tinham se transformado em cinza. E essa é a história. E quando conclui a história, a Clarissa, ela fala que essa história tem... Não sei se a Márcia colocou. Não tem problema. A Clarissa fala no final, né, que essa história ela tem 9 tarefas para a gente observar e estudar. Então tem a história, que já é bastante coisa, né? Mas que dentro dessa história existem 9 tarefas que a gente precisa estudar. E que nós somos esses personagens todos. Então, dentro de nós sempre tem a madrasta, em algum momento, claro, né? Tem a madrasta, tem a vassalissa, tem as irmãs invejosas, tem a mãe boa, que morreu muito cedo, tem o pai, tem todos esses arquétipos dentro da gente. E aí, as tarefas... Deixa eu esperar a Márcia colocar. Pode falar que eu vou colar aqui. Tá. Então, eu vou falar das tarefas todas, depois a gente conversa uma por uma, porque como eu contei a história também, né? Eu acho que muita gente quer falar da história, eu espero também. Então, a primeira tarefa que ela fala é permitir a morte da mãe boa demais. A segunda tarefa é denunciar a natureza sombria. A terceira tarefa é navegar nas trevas. A quarta é encarar a megera selvagem. A quinta é servir o não racional. A sexta é separar isso daquilo. A sétima é perguntar sobre os mistérios. A oitava é de pé nas 4 patas. E a última, a nona, é reformular a sombra. Aí a Márcia vai colocar aí, a gente pode ir conversando delas depois. Mas eu acho que a história também, agora vocês fiquem à vontade para conversar e falar se vocês entenderam. Espero que vocês tenham entendido, que tenha sido clara. E agora é vocês. Eu vou fazer uma pergunta, tá? Para você, para vocês. Eu entendi assim que essas tarefas que ela está falando são como se fossem fases, né? Etapas para ela desabrochar, de se desenvolver e desenvolver a intuição. É isso aí que vocês perceberam? Você percebeu? Outras pessoas perceberam também? Porque quando fala da morte da mãe boa demais, né? É como se que a mãe dela morre, ela tem que lidar com a realidade, principalmente com o pai que tem uma nova família, né? E que é bem diferente da mãe dela, que era boa, aí fala no texto boa demais. Aí, no caso, ela tem uma madrasta. Então, é como se ela despertasse desse mundo infantil. Se vocês... Ela fala
ela fala que ela está num processo de iniciação. Então, quando ela sai de casa, quando a mãe dela morre e ela ganha uma madrasta, né? E aí a madrasta coloca as coisas para que ela... Porque a madrasta trata ela mal, né? Ela já começa a fazer as coisas dentro de casa também. Mas depois ela sai e vai para a floresta e vai viver, né? E vai chegar lá, encontrar a Baba Yaga e ter as tarefas e tudo mais. E ela fala que isso é o processo de iniciação que ela tem. E que muitas mulheres não têm esse processo de iniciação, de se encontrar e de se descobrir e de deixar esse lado infantil também. Que bom. Tem uma coisa... Boa noite, gente. Boa noite. Dá para me ouvir aí? Dá. Oi, amiga. Tudo bem? Bom ver vocês aqui. Cheguei agora, mas já li, estava acompanhando. Uma coisa que me chamou a atenção, que eu também não consegui ainda elaborar para mim, e vai ser bom fazer essa pergunta aqui no grupo. Ela não teve medo, né? Em nenhum momento eu senti que ela teve medo de, de seguir aquela missão de ir para a floresta, de estar no escuro e de... Isso foi uma coisa que me chamou a atenção. Não tinha a presença do medo assim naquele momento para ela. E eu estou querendo saber assim, o que vocês sentiram com relação a isso? O que vocês percebem com relação a isso? Não sei se é agora o momento para fazer essa pergunta, se quiser responder Sempre, depois. todo momento. Mas foi uma coisa que me chamou a atenção. Eu vou falar, mas eu acho legal as pessoas também falarem o que pensam, né? Porque o que fala muito no conto é o quanto ela era ingênua, né? Então, ela realmente ela não teve medo porque ela era muito ingênua. Ela não conseguia, ela não conseguia acessar a intuição. Aí ela só começou a acessar a intuição um pouco mais quando ela começou a ouvir a bonequinha, porque a bonequinha é a intuição dela. Mas ela era muito ingênua, porque ela era criada por uma mãe muito boa. Então ela não via a maldade das coisas, né? Ela não via o mundo como o mundo realmente é, né? Ela não via a madrasta como uma pessoa má, as irmãs, né? Exatamente por ela ser muito ingênua. Então, esse caminho de iniciação dela aí, eu vejo que era exatamente para isso, para ela começar a acordar para a vida real, que não era aquela vida que a mãe muito boa estava dando para ela, né? Mas para ela começar a acordar para uma vida real e que a vida real tem dificuldades, limitações e as pessoas também. Nem todas as pessoas são tão boas quanto ela estava pensando, né? Tanto que quando a madrasta fala para ela, acabou o fogo, ela pergunta, e agora, o que a gente faz? E aí a madrasta, eu sou imbecil, vai para a floresta. E ainda, tá bom, eu vou. Então ela não tinha essa malícia, né? Ela não tinha essa intuição. E eu vejo assim, tá? Eu achei interessante que esse conto, no capítulo 3, ele fala assim, o resgate da intuição como iniciação. Então, aí tem uma parte do livro que fala assim, fala de várias mulheres, todas nós adultas, que também vamos nos distanciando da nossa essência e da intuição. E que às vezes a gente está tão cansada, que a gente fica cansada até de cuidar da gente mesma. E a intuição é a voz que cura, né? A voz eficaz e sábia que vai dando a orientação. E aí ela fala assim, que esse conto ele pode ser uma retomada da investigação ou uma nova iniciação que vai restabelecer uma intuição profunda, independente da idade de uma mulher. É a intuição é a intuição profunda que sabe o que é bom para nós,
o que precisamos em seguida e chega esse conhecimento com uma rapidez incrível, bastando que prestemos atenção ao que ela indique. Eu achei isso tão fino, porque tem um livro que chama A Profecia Celestina, que ele fala também da intuição, assim, de um jeito de ligar a intuição com as forças da natureza. E aí, as pessoas do livro, que são os personagens do livro, eles começam a observar, assim, por exemplo, o vento, né, como é que está o tempo, as flores. E no caso do livro da Vassalissa, quem dá essa indicação para ela é a boneca, né? Mas às vezes na própria natureza das coisas eu acho que a gente também pode ir afinando para poder estabelecer essa ligação com a intuição e a gente ter de volta a intuição. Achei bonito esse pedaço do livro. Acho que tem a ver com isso também, essas etapas ainda com a ligação, aí, essa reiniciação de resgate da intuição. Tem uma coisa também que eu vi que eu acho legal, assim, aí trazendo para a vida mais nossa, assim, real, aí vocês podem dizer o que vocês acham, que é assim, né? Tem um estudo também de que a Vassalissa, ela era ingênua demais, né? E ela era muito boazinha. E ela fazia tudo para agradar. Então, para ser aceita pela madrasta, para ser aceita pelas irmãs, ela queria agradar, e ela agradava o tempo todo, né? E também, quando ela viu a Baba Yaga, e a Baba Yaga pediu aquelas coisas, ela também aceitava. Mas por que ela aceitava? Ela aceitava para poder ser legal para as pessoas gostarem dela, né? Para as pessoas, para a Baba Yaga gostar dela e dar o que ela queria, para a madrasta gostar dela, porque ela achava que sendo uma menina legal, as meninas iam gostar dela também. Então, assim, trazendo para uma realidade mais nossa, assim, eu vejo que eu muitas vezes já fiz isso também, né? E já vi muita gente fazendo isso também, né? O quanto, assim, algumas mulheres foram educadas para serem, assim, certinhas no sentido de abaixar a cabeça e fazer as coisas, né, do jeito que os outros querem, porque se eu fizer o que os outros querem, as pessoas vão gostar mais de mim. Então, se eu fizer o que todo mundo quer que eu faça, se eu for o que todo mundo quer que eu seja, todo mundo vai gostar de mim, né? E aí a gente deixa de ouvir essa intuição que é a boneca, né? Que está dentro da gente, que, peraí, mas eu tenho condições de fazer diferente, eu tenho condições de mostrar que eu sou uma pessoa diferente, eu tenho dentro de mim essa intuição e eu posso buscar dentro de mim confiança para atravessar a floresta, né? E confiança para fazer as coisas e não ficar só fazendo o que as pessoas querem que eu faça para ser aceita. E isso é uma coisa muito comum entre mulheres, né? Eu acho que mais comum entre mulheres do que entre homens, de uma maneira geral, né? Da gente estar sempre querendo agradar, sempre querendo fazer tudo para que a gente seja aceita. Como é que vocês veem isso? Alguém pensou nisso? Alguém vê isso na história? Para mim faz Então, sim. Opa, posso falar? claro. Então, tá me ouvindo? Oi? Tá me ouvindo? Não, Alô? Pode falar, Tá Fábio. legal. Tá legal, Fátima, dá para te ouvir. Então tá. É que eu fico meio. Eu acho que eu não vejo minha foto, acho que vocês não estão me ouvindo. Então, eu acho que essa questão da Vassalissa, eu acho que foi todo um processo, né? Porque primeiro ela era aquela garota ingênua que estava, né, sobre os cuidados da mãe, boa demais, né? E ela recebeu esse presente, que eu acho que é uma iniciação que a mãe dela deu, através da boneca, né? Que a boneca simboliza a intuição. E nesse processo em que ela sai, que a mãe falece, que ela
ela vai viver com uma outra pessoa, que os pais dela também eram pessoas assim bem ingênuas, né? Porque o pai não percebia nada, apesar de que a madrasta só e as filhas tratavam mal a Vassilissa por trás, mas o pai não tinha essa percepção. Ele é tido também como uma pessoa ingênua, né? E quando ela vive com essa madrasta e nesse caminhar em que ela é levada para a floresta, que a madrasta queria realmente se livrar dela, né? Ela começa a crescer, ela começa a perder aquela ingenuidade, né? É como se fosse assim, passando da fase, eu entendi assim, da fase de criança para uma fase de adolescência, né? Onde ela ia começar a ter responsabilidades consigo mesmo. Porque até quando é criança, a gente cuida, né? A gente protege, né? Só que existe um momento, como a loba faz com os filhotes, como os animais fazem, né? Dar responsabilidade para cuidar de si, né? E esse cuidado, esse aprendizado de cuidar de nós mesmos, não é uma coisa fácil, né? Então, a gente tem que perder essa capa de ingenuidade, a gente tem que começar a ver melhor que o mundo não é tão cor-de-rosa quanto a gente percebe. A gente tem que começar a colocar os nossos sentidos mais alertas. E eu acho que quando ela dá a boneca, a mãe dá a boneca para a Cilissa, eu achei assim de uma simbologia muito 10. Até pensei nisso, que eu tenho sobrinhas gêmeas, adolescentes, né? Então, com 13 anos, nossa, isso aí eu vou aplicar com elas, né? Foi muito legal de perceber, né? Que o mundo, a gente não tem que encarar o mundo só pelo lado negativo, mas a gente tem que estar muito alerta para saber que existem os lobos, né? Que existem os cordeiros, mas que existem os lobos. E uma questão fundamental aí é a intuição. E esta intuição, ela é aprendida. É como eu falei da questão do processo, né? É aprendida em que sentido? No sentido de que a gente tem que treinar para perceber. Saber que, às vezes, o que é a intuição e o que é o ego falando, né? E isso exige treino, exige responsabilidade consigo, com o outro, exige também exercícios constantes, né? E, assim, nas 4 etapas, as 4 tarefas, as 9 tarefas, é tudo um processo de desenvolvimento. Eu achei lindo. É isso. Ah! Que top, hein, Fátima? Oi, Márcia. Hã? Que top, hein? O que? Ó, no livro fala Mas assim, no livro fala assim, que você falou do que é a intuição, né? No livro dela, ela fala assim, esse enorme poder da intuição tem a rapidez de um raio e é composto de visão interior, audição interior, percepção interior e conhecimento interior. Então, assim, é uma coisa muito fina, né? Pelo que ela fala, assim, ela é passado de geração a geração. Então, vem de muitas gerações isso. E eu acho que antigamente, acho que isso era mais, principalmente eu não sei vocês, mas assim, eu sou baiana, né? Então, tinha muita benzedeira lá em Salvador, o pessoal levava muito para benzer lá. Então,
tinha uma cultura de passar de vó para filha, de uma para outra, alguns costumes assim, que é de uma cultura, não de uma religião, mas de uma cultura, de uma sabedoria interna, né? E isso que a Fátima falou é bem interessante, porque é um resgate. A Márcia ia falar alguma coisa, Mar? Márcia Anunciação, ela está entre nós e o conserto do carro do marido dela. Márcia, você está aí? Bom, se a Márcia não tiver e não puder falar, mas tem todas nós aí. Quem quer falar? Quem quer dar uma... Eu. Ah, Marisa! Você sabe que, apesar da ingenuidade dela, eu acho que a ingenuidade foi assim mais inicial. Eu senti na caminhada, no fato de ir até a casa da bruxa, eu achei ela bem determinada e corajosa. E obediente também em relação à mãe, porque ela levou a bonequinha e conseguiu ser orientada. Eu percebi um processo de amadurecimento no caminho. O fato dela ter ido, os questionamentos que ela fez a respeito dos homens que ela encontrou, o fato dela pegar aquela caveira e voltar com o fogo. Eu achei uma pessoa assim que vive o momento presente, assim, que consegue levar em frente os desafios. Acontece o desafio e ela consegue superar. Eu achei que, apesar que a ingenuidade inicialmente pareceu infantil, mas depois eu achei que, em função da obediência dela, ela conseguiu se sair muito bem. Verdade. Isso mesmo. A Márcia voltou. Voltou e saiu. Tá? Só sem vergonha. Oi, meninas. Oi, Manu. Manuele? Oi. O que eu senti assim nessa história, apesar da ingenuidade da Vassalha, né, foi a raiz de bondade assim e de ligação, uma confiança dela na bondade da mãe também, né, que passou para ela uma dádiva e ela aceitou e confiou. E apesar de ter uma ingenuidade inicial, essa bondade dentro dela fez ela se livrar de várias coisas e passar por esses desafios, né? Tanto que nas tarefas que a Gaga, esqueci o nome dela, passou para ela, ela dormia confiante, né? Então é isso que ficou um pouco dessa história para mim. Quando for você fala a Márcia tá aí. Márcia, você voltou. Você saiu. Tinha alguém falando, Má. Tinha alguma outra pessoa falando aí. Quem estava falando? Não, eu estava só querendo corroborar que, assim, que ela realmente ela passou dessa questão da confiança por todos esses desafios, porque a intuição que era a boneca estava guiando a todo momento, né? E ela estava o tempo inteiro obedecendo a essa voz, né? Em nenhum momento ela titubeou em dizer assim, de repente, não, eu não vou seguir por aqui, eu não vou fazer isso, né? Tanto é que tinha horas que a boneca pulava dentro do bolso dela, né? Como quem diz, faça isso, né? Isso aí, eu achei demais, gente. Eu achei demais essa coisa da boneca. Eu fiquei encantada com isso, com essa intuição. Muito legal.
Vou falar. A minha imagem está travando um pouco, não sei se para vocês, tá? Mas aqui para mim está travando bastante. Engraçado que essa história parece bastante com a minha infância. Eu nós somos em 8, eu sou a 7ª. Abaixo de mim tem um irmão que é mais novo. E eu sempre fui, assim, aqui ajudava as irmãs mais velhas que eram casadas. E tinha muita promessa. Tá ouvindo? Sim. E em alguns momentos me prometiam bonecas, me prometiam roupa para cuidar de criança, para fazer para a casa, para elas, né? E nem sempre chegava o que era prometido. Aí um dia eu falei, não, eu não quero isso para mim, viver de promessas. E mudei o meu foco da vida, até na criação dos meus filhos. Eu senti assim, que a boneca, na minha vida, em algum momento, falou bem forte. Entendeu? Então, eu dei assim uma mudada no jeito de ser, através de... Eu acho que foi da minha intuição. Então, muitas vezes, a Cinderela, que é comparada a essa história, faz parte da vida e a gente tem que fazer por onde sair da situação. E eu fiz por onde sair e hoje me sinto bem melhor do que quando era iludida. Porque, de uma certa forma, ela também era uma menina iludida, que ela achava que as pessoas gostavam dela lá, a mãe, as 2 irmãs, né, postiça, e o pai não enxergava aquilo. E ela se achava amada por elas. Então, ela tinha uma ilusão. E, às vezes, cega a pessoa também, né, do jeito. Então, eu acho isso. Eu acho que em determinado momento que ela consegue se livrar das meninas e ir até a bruxa, ela se libertou da prisão que ela vivia. Eu acho isso. Tem uma coisa que eu não falei, que a Márcia falou, eu lembrei aqui agora, que a mãe dela disse, a mãe da vassalissa disse para que ela alimentasse a boneca, não deixasse de alimentá-la. Então é o alimentar a intuição, né? Que ela falou, olha, sempre alimente a sua bonequinha e ela vai te ouvir. Então alimenta a sua intuição, que ela vai cada vez mais voltar para você, né? Cada vez mais ela vai aflorar, né? Essa primeira parte, né, que fala da primeira tarefa, eu acho interessante porque fala assim que para ela se desenvolver, ela precisou deixar morrer algumas coisas, como a mãe, né, que a mãe morre. Então é como se para mudar de etapa, para poder ela ir avançando na maturidade dela, ela deixasse morrer algumas coisas dela e deixasse para trás algumas coisas, né? Ao mesmo tempo, ela vai descobrindo que ser boazinha, como ela estava sendo, ser simpática e ser obediente às perpetrações da madrasta, né? Não estava adiantando nada. Então, aí eu acho que nesse momento que ela sai da casa, acho que pode ser que desperte nela essa impressão de que ser boazinha não adiantou, não funcionou, né? Então, ser boazinha, ser obediente todo o tempo, é como se ela quisesse agradar aos outros, mas se isolasse dela mesma, se afastasse dela mesma. A maioria das vezes, a mulher, ela tenta agradar todo mundo, né? Quanto maior a família e mais demanda também, às vezes isso se confunde, porque ela é sugada também.
e aí atende a tantas demandas, e ela atende as demandas e vai se esquecendo dela. E os pedacinhos dela depois vão ficando em cada um, e ela não sabe quem é ela de verdade. Então aí entra nessa parte de denunciar a natureza sombria, que é essa segunda tarefa, de descobrir que as coisas ruins também amadurecem, né? No caso dela, foi ela identificar a madrasta e as filhas da madrasta, apesar de não ter sido tão identificada assim, parece que só identifica no final, né? E tem uma coisa também que é legal, que a Baba Yaga também ensina a vassaliça, né? Porque a vassaliça aprendeu, a Baba Yaga não foi ruim com ela, né? Então a Baba Yaga falou, se você fizer, eu vou te dar o que você está me pedindo. E deu. Demorou um pouco, mas ela deu. Mas ela ensinou tarefas para ela, que a mãe não teve esse tempo de ensinar, e a madrasta muito menos, estava interessada, né? Então tem esse lado também de que a Baba Yaga, ela era uma figura que parecia ser tão monstruosa, né? Tão bruxa, mas ela teve um lado bom para a menina. Ela ensinou a menina um lado bom da vida, né? O lado das responsabilidades. Embora não tenha sido ela quem fez, né? Que quem fez foi a bonequinha. Mas ela mostrou o que é, né? Como é que funciona. Ela mostrou as tarefas normais para ela, né? Não tem ela morreu a mãe boazinha, ela ficou com a madrasta que foi ruim para ela. A Baba Yaga seria um lado ruim também, mas não foi. Foi um lado bom que mostrou o que é a vida, né? Então, mas no meu entender, a Baba Yaga, ela representa a mãe selvagem, né? Que é essa mãe que vai dar o impulsionamento para ela encarar a vida, né? Porque todas as tarefas que são dadas à vassaliça, todas são revestidas de uma simbologia, né? O varrer, o limpar, o organizar, o acender o fogo, enfim, né? Que isso lá na frente a gente começa a observar no decorrer da discussão em cima do conto, da importância de se manter, de uma mulher sábia manter a sua organização psíquica. E o que é essa organização psíquica? A gente está assim olhando de frente algumas coisas que a gente nunca vê mesmo, né? Porque o ser humano, a maioria das vezes, ele quer ficar na zona de conforto, né? Não quero ver, porque muitas vezes quando a gente levanta os véus, a gente vê coisas que a gente não quer ver, né? Os nossos pontos fracos, os nossos pecados interiores, pecados entre aspas, né? Que são aquilo que a gente precisa evoluir. E isso não é fácil, né? Então, acho que assim, ela coloca, eu fiz até assim uma percepção que os animais, né, eles quando é para empurrar os filhos para a vida, né, a loba faz muito isso e é citado no livro, né, que a loba empurra os filhos, né, arreganha dentes, não deixa a coisa barato com eles, né? Como a gente faz com os nossos filhos, a gente não pode proteger o tempo todo. Tem uma hora que a gente tem que deixar eles se virarem, né? Claro que a gente vai estar na proteção, mas tem coisas que a gente tem que... Vai à luta, meu irmão, se vira, o famoso se vira, né? E eu vejo bem com isso, né? Com essa analogia, né? E até, assim, coloco, né? Quando eu falo que, assim, a gente ser boa demais... a gente ter medo de ser desnecessária, a gente só sofre com os desejos da nossa psique. Por quê? Porque a gente está agradando demais ao outro, né? E ao outro aí eu falo
família, emprego, sociedade, né? Uma série de coisas que a gente se agride muito porque a gente não tem coragem, muitas vezes, de se colocar. E colocar é o quê? Aquilo que está dentro da gente, são os nossos desejos, né? É a nossa intuição diz o que está bom e o que não está. É isso. Isso que você falou, Fátima, tem aqui, quando ela está estudando, deixa eu ver qual é o... Na quinta tarefa, na verdade, que ela está falando aqui, que a primeira tarefa que a Baba Yaga pede para a vassalissa é lavar roupa. E ela fala aqui que a roupa é representa, né, a persona, né, que se fala na psicologia, né? Então, as máscaras que a gente veste. Né? Então, ela fala que é a primeira coisa que ela pede para que ela se limpe, para que ela tire as máscaras, né? As primeiras coisas a primeira coisa que ela tem que fazer. Depois ela vai falando de outras coisas, que a segunda tarefa é varrer. E aí ela vai falando de varrer, que é fazer uma limpeza interna. Ela vai falando das tarefas, né? O quanto essas tarefas é isso mesmo, são símbolos, né? Que estão dentro dela e que ela vai ter que, de alguma maneira, se encontrar com eles, né? Tem um trecho aqui do livro que ela fala assim: Vasalisa realiza os serviços domésticos de rotina sem se queixar. A submissão sem queixas é de aparente heroísmo, mas na verdade gera cada vez mais pressão e conflito entre as duas naturezas opostas, a boa demais e a exigente demais. Então, na história a família da madrasta suga de tal maneira a força psíquica que através de suas maquinações o fogo se extingue. E a essa altura a mulher começa a perder o seu norteamento psíquico. Pode sentir frio, solidão e uma disposição a fazer qualquer coisa para trazer de volta a luz. Acho que a gente tem assim milhares e milhares de anos tentando sair dessa natureza que ela fala que é uma forma de vida latente, que é de submissão a serviços domésticos e a mulher que é a pessoa que é a responsável pela organização da casa, pela limpeza e por manter a família arrumadinha, limpinha, comida feitinha, tal, essas coisas assim que é cultural e que é para induzido como um papel da mulher. E de repente não é o papel da mulher, né? Mas é de nós seres humanos, homens e mulheres. Mas é interessante como ela liberta quando ela fala que não precisa ser desse jeito, né? E aí a vassalissa, no caso no livro, né? Ela aí sai porque ela está fazendo serviço doméstico para Baba Yaga, né? Ela está lá na submissão também, fazendo todo o serviço doméstico quando ela fazia para a casa dela, ela também faz para Baba Yaga. Mesmo que a Baba Yaga, como a Fátima falou, tenha sido também um instrumento de aprendizagem para ela na história, ela também parece ser uma pessoa que tenta dominar ela também. Às vezes dá a impressão assim que por mais que a gente tente de um jeito positivo de falar, mas a gente busque nos libertar de algumas amarras, às vezes a gente cai em outra, sabe? Por exemplo, vai crescendo, sai de uma amarra da família, ou uma família que é muito sugadora, que a família exige muito. Tem uma parte no livro que eu achei bem interessante que fala assim, que tem mulheres que elas atendem tanto a família que a família fica dependente. Não sei de que pessoas ela fala aqui. Às vezes a mulher está tão enredada sendo a mãe boa demais dos outros adultos. Não precisa ser só de filho, né? Às vezes é mãe de amigo, mãe de amiga, mãe de mãe, né? Mãe de pai, mãe de um monte de gente, né?
e eles grudam às suas tetas e não pretendem deixar que ela os abandone. Nesse caso, a mulher tem que afastá-los a coices e continuar assim mesmo, porque às vezes ela é até uma questão de autoestima, ela sentir que é útil, né? Para poder se sentir que é boa em alguma coisa. Porque ela às vezes já até esqueceu quem é ela de verdade. Tem uma coisa aqui que fala também, você está trazendo um lado, né? Eu quero trazer um outro lado da história também, para a gente examinar, assim. Que tem um pedaço aqui que ela fala que quando a Baba Yaga pede para que ela faça essas tarefas de casa, que organizar a casa é organizar a mente. E quando a gente vê o Feng Shui, por exemplo, que é todo baseado em organização de casa, e que a partir do momento em que a gente organiza a casa, a gente está organizando a mente também. Né? Quando a gente limpa, joga fora, tira o que não presta, o que não serve, a gente também está organizando a nossa cabeça. Né? E aí também ela fala que hoje, nesse mundo moderno que a gente tem, muitas de nós nem têm essa experiência mais do que é organizar uma casa, por exemplo. Porque a gente não tem tempo e a gente delega para pessoas fazerem isso para nós, né? Então, assim, o quanto isso é importante também, porque a gente está cuidando do nosso lar, do nosso lugar. É que isso virou uma coisa tão pejorativa para a mulher, virou uma coisa tão ruim para nós, no sentido de que a responsabilidade de arrumar a casa é da mulher, a responsabilidade da organização é da mulher, da limpeza é da mulher, que virou uma coisa muito pejorativa. Mas se fosse, né, como ela está falando aqui, no sentido de que a minha casa é um lugar que eu me sinta bem e que eu possa arrumar e fazer com que seja um verdadeiro lar. Né? Eu acho isso muito bonito, porque eu sou uma pessoa, por exemplo, que não tenho, agora na quarentena, eu tenho todo o tempo do mundo, mas antes da quarentena eu não tinha muito tempo para isso, né? E aí quando eu me vi na quarentena, eu comecei a olhar coisas dentro da minha casa que eu não olhava antes, que eu não via, que eu não sabia que estava no lugar errado, não sabia que eu podia organizar diferente, não sabe, um tanto de coisas na minha casa que eu mesma não conhecia. E aí, agora, nesses momentos de estar dentro de casa, assim, eu comecei a ter um gosto maior por fazer algumas coisas dentro da minha casa, mas não por fazer para dizer que eu estou organizando a casa, mas porque eu me sinto bem internamente, entendeu? Por exemplo, eu tenho um monte de planta aqui em casa, não cabe quase nada, mas eu comprei um monte de planta e eu gosto de cuidar das minhas plantas e de arrumar e de colocar num lugar legal. Eu gosto que a minha casa tenha um cheiro bom, coisa que eu não conseguia fazer antes, eu nem prestava atenção nisso. As plantas, então, eu ia lá de vez em quando e regava e acabou. Então, eu assim, vejo isso uma coisa tão legal, sabe? Tirando esse lado pejorativo do peso que tem na mulher, de a gente que é obrigada. A gente não é obrigada a nada. E o homem não auxilia em nada. O homem, ele está fazendo a parte dele para manter a casa organizada, porque ele mora na casa também. A realidade deveria ser essa, penso eu. Mas, fora isso tudo, eu acho que é tão legal a gente sentir que a gente organizando o ambiente, a gente está se organizando internamente também. Eu sinto muito isso. E tem um pedaço que ela fala dessa organização, fala que as mulheres modernas não têm tempo disso, fala que antigamente era assim, mas aí as coisas foram mudando, né? E a educação também, deixa né? eu falar uma coisinha também. Então, pode falar, quando a gente fala muito... Oi. Quando a gente fala muito dessa questão que a Lu acabou de colocar, né? Que é o varrer, o cozinhar, né? Ele levam a modos de vida da alma, né? Que simbolicamente é alimentar, é nutrir. Eu não sei, eu adoro cozinhar, né? É uma coisa que eu gosto bastante, ficar na minha cozinha e limpar e tal. E, assim, é um momento de muita inspiração, porque cozinhar é uma coisa mágica, né?
através dos alimentos, né? Eu tenho costume de ficar rezando no alimento que eu estou fazendo, desejando bons votos, né? Enfim, e eu acho que isso é uma forma da gente também estar entrando em contato consigo, né? Porque quando você cozinha, eu no caso que tenho família, né? Aqui divido com meu marido, que ele também cozinha, mas eu acho que é uma forma legal da gente estar se relacionando com a família através do alimento. E a gente também se relaciona, da nossa alma também, com a nossa intuição, através das questões da casa, que é como a Lu falou, é a extensão da nossa casa, ela transmite o que a gente tem dentro, né? Escolher, compreender, manter a ordem, limpar e arrumar o ambiente físico é a mesma coisa que arrumar o ambiente da psique. Verdade. Ó, uma coisa que eu achei interessante aqui, que ela fala assim, da boneca, né? Que durante séculos os seres humanos tiveram a sensação de que das bonecas emanava algo. E aí, depois eu tinha colocado no Pinterest o nome do conto para poder ver, e tinha várias bonequinhas, até falei para a Jane, várias bonecas feitas à mão, que aí as pessoas usam, né? Algumas pessoas de grupo de feminino usam para a boneca como... como é que chama quando você usa para dar sorte? Esqueci. Amuleto. O amuleto, a bonequinha. E aí é muito interessante, que aí tem pessoas que vão fazendo suas próprias bonequinhas de amuleto, né, para poder... E aí é uma coisa cultural mesmo, né, que vem desde o começo, esse negócio da boneca. Mas eu gostei de ver que a mãe deu para ela, mas o significado da boneca para mim foi, como diz no livro, é uma bênção, né? Deu como se fosse uma bênção. É como se fosse uma forma de dizer para ela: escute seu coração. Achei tão bonitinho. Mas tem uma parte aqui também que ela também fala que eu não lembro agora onde é que tá, mas que as bonecas também já foram consideradas coisas do demônio. De bruxaria, voodoo, essas coisas, né? Eu mesmo queria fazer uns aí para uns chefes que eu tive, mas não funcionou. E que também foram, na Idade Média, eram presentes que os reis davam também, né? As bonecas. Essa coisa da imagem, né? Igual a estátua de barro e boneco de madeira também, né? Que é a imagem de santo. Tem também isso no livro falando disso. Página 67. Do PDF? 67. É na terceira tarefa. Quatro parágrafos. E aí, mas aí, deixa eu fazer uma pergunta para vocês a respeito desse conto. Quando ela vai chegando no final, né, que ela tá voltando, que ela volta com a caveirinha na mão, que é o que a Baba Yaga fala para ela. E a boneca, ela quer fazer mais algumas perguntas e a boneca não deixa. Aí a Baba Yaga dá aquela varinha lá com a caveirinha em cima e fala para ela ir. Como é que vocês veem isso aí? O que é? Qual que é a simbologia dessa caveirinha que sai a luz dos olhinhos da caveirinha e que finalmente vai desintegrar a mamãe com os filhinhos malvados, as filhinhas malvadas, que a gente torce para poder se ferrarem no final, né? Eu posso falar? Pode falar. Eu achei assim muito incrível isso, porque o que aparentemente simboliza uma coisa negativa
foi muito positivo para ela, fortaleceu ela naquele momento e tudo que aconteceu na sequência. Achei incrível isso. Como que uma coisa pode se tornar uma força, mesmo parecendo que não, mas tornou uma força para ela, né? E ela continuando olhando ingenuamente para aquele instrumento, e achei isso muito incrível, porque tudo que aconteceu na sequência, né? Para mim, eu senti assim, de uma forma bem simples, eu estou falando, tem uma profundidade, mas no primeiro momento eu senti que isso foi muito forte, assim, que eu senti com relação a isso. Interessante, porque não aconteceu uma coisa ruim para ela, pelo contrário, né? Fortaleceu, e mesmo com o olhar dela, ela não tinha esse olhar para aquele, parecia um cajado, né? Com uma caveira, assim. Então, achei interessante assim, o olhar, né? Como é o olhar, como é que é nosso olhar para algumas coisas que podem parecer tão uma força negativa, e dependendo do olhar não é. Procurar também, bom, aí já tem um tanto de coisa, mas é basicamente assim, isso que eu senti com relação a isso. Mas aí, Arlete, o que você acha que é o que simbolizou, então, essa caveira? Eu vejo assim não sei, assim, resumidamente, uma força uma força extra, importante para aquele momento. Não sei se eu respondo exatamente isso que você está me perguntando, mas eu senti assim, ela precisava daquilo. Ela precisou daquilo para acontecer, para ela poder retornar e acontecer tudo que aconteceu, né? Fazendo parte dela. Em alguma parte aqui que eu não lembro mais onde está, fala que o fogo é o que deu o ânimo nela, né? E é o que dá o ânimo, é o que dá a vida. Em algum momento aqui está falando, eu não estou lembrando agora, mas é bem isso mesmo. Eu achei legal que ela falou, que eu concordo com você, Arlete, você falou do osso, né? Enfim, osso, a gente pode ver também como estrutura. Antes ela não tinha essa estrutura. Depois de passar por tudo isso, ela criou essa estrutura e teve o processo de individuação dela, né? Que eu vejo muito que é esse conto. Ela amadurecendo, ela se tornando uma mulher. Achei bem legal. Fazendo parte dela, né? O que mais, gente? Olha, eu também vejo como ela tendo descoberto a bruxinha que existe dentro de cada mulher. Porque as mulheres têm uma perspicácia, têm uma sensibilidade que assim, acho que tem muito a ver com algo de bruxinha também. Omar, se a gente olhar... E essa bruxa... Pode falar. E essa bruxa é até colocado como a sabedoria, né? Que diz que em inglês witch, né? Wish, que é bruxa, né? Que diz que o radical da palavra vem de sábio. Então a bruxa não é com uma conotação pejorativa, mas sim com uma questão de sabedoria, como a Marisa falou. E eu acho assim, da caveira, gente, eu acho que, como a Adriana falou, né, é assim, é a individuação dela. Ela
renasceu para a vida. Ela passou, assim, talvez a ter a mulher selvagem dentro dela. É isso. Júlia, quer falar? Eu vi que você desligou ligou o microfone. Não liguei, não. Eu pensei que você queria falar. Já estava aqui esperando te ouvir. Hoje eu tô só caladinha. Tá bom. Obrigada. Mas eu não sei quem ligou. Mas pode deixar. Ô, Júlia. Pode deixar, o meu também fica ligado. Aí tem algumas meninas aqui também que a gente não ouviu. A Jane, a Denise, a bem Débora, hoje, então, se vocês quiserem se a Maribel, manifestar. a Vivi, A Vivi. a Vivi, que conseguiu se primeira vez, desvencilhar né? e participar. Só tá pensando aí, né, Vivi? É legal vocês falarem as impressões de vocês, como é que vocês estão, o que vocês estão sentindo, o que vocês acharam, é bem importante, bem legal. Então, primeiro eu quero agradecer, primeiro a Deus e segundo a vocês, por estar compartilhando essa sabedoria de bruxas legais com a gente, comigo, né? Estou me sentindo bem feliz mesmo. E fazia muito tempo que eu estava querendo estudar esse livro. Algum tempo, né, na verdade. E daí a Márcia Suave comentou comigo e a princípio eu falei, não, tem muita coisa agora para fazer. Mas me deu um start, assim, eu falei, eu preciso estudar esse livro. E eu tô vendo, assim, que foi para mim. Tudo hoje parece... Eu sei que toca todas as mulheres, né? Toca todo mundo que tá aqui. Mas parece ser especial, né, para cada uma de nós. Assim, para mim, estou me sentindo bem. Parece que foi para mim diretamente. O que eu sinto da história, assim, é que ela carregou com ela todo o tempo, né, a força da mãe, né, dessa ancestralidade. Então, com toda genuidade, com todo, né, esse lado infantil que ela tinha, para atravessar tudo isso, ela carregou a força da família, né, desse lado feminino. E foi por isso que ela conseguiu, apesar de ser tão, né, faltar tanta maturidade, tudo mais. Só isso que eu tô aprendendo, gente. Muito grata. Nós também. Sônia, quer falar alguma coisa? Todas nós. Quero sim. Então, eu também, como comentei com a Luciana logo no início, estava querendo ler esse livro há muito tempo. Então, para mim já está sendo um desafio dar conta de ler. Mas eu hoje me propus a me soltar um pouco e ler o que desse para ler e estar no grupo. Então, eu já estou contente por eu ter feito essa vitória. Porque uma das coisas que foi falada hoje aí, né, é o tanto que a gente está sujeito a se envolver em tanta atividade e que eu não tô fazendo uma crítica, não. Eu acho isso muito positivo, né? Porque eu penso que enquanto mulheres e também enquanto seres indivíduos, né, individuais, a gente vai atendendo suas necessidades. Então, eu sou uma pessoa que sempre me envolvi em bastante coisa na minha vida, porque eu gosto de fazer o que eu faço, eu gosto de estar. Mas tem horas que a gente está sujeito a gente ficar muito racional, muito prático. Então, essa coisa da intuição, que vem sendo, né, trazida bastante forte nesse conto, ela é bem importante para mim nesse momento, porque eu venho fazendo também esse resgate, né? E percebo o quanto está sujeito a você repetir um padrão, né? Se você não ficar atenta mesmo, de cuidar e você dar atenção a essa sua voz interna e esperar para responder algumas coisas mesmo, e vai construindo e reforçando essa confiança interna, não está sujeito a você repetir um padrão, que pode ser aquele padrão, né? Ou de você
fica prática demais e a intuição vai sendo esquecida, vai sendo adormecida. Ou você repetir o padrão, que é da boazinha demais. Então, eu gosto bastante de conversar sobre isso, né? Porque eu reconheço em mim o quanto eu já fui boazinha demais. Então, esse demais é demais mesmo. Porque como disse é a Viviane que falou antes de mim, porque aqui para mim aparece como Felipe, deve ser do marido, né? É o filho dela. O filho. Então, Viviane, eu também vejo assim, né? O quanto que a gente carrega essa herança ancestral das nossas mulheres, avós, mães, né? E eu gosto bastante disso, de honrar essa ancestralidade feminina. Mas reconheço em mim o quanto fui bastante boazinha. Então, esse demais é demais mesmo. Eu penso que cada vez mais a gente colocar em ordem essa bondade, que também pode estar mascarando um certo controle, né? Porque às vezes a gente é bom. Por que a gente é bonzinho demais? Né? O que leva a gente a ser bonzinho demais? Ok, falamos aqui hoje que em alguns momentos, até por um condicionamento social, histórico, a gente pode estar tentando atender o que se espera de uma mulher boazinha, aquela coisa. Isso é um ponto, eu também acredito, sim. E também trago um outro ponto que é o que eu venho buscando compreender para mim, da história de boazinha demais, e venho iluminando essas respostas que são nesse sentido da gente ir uma camada mais profunda e ver o que me levava a ser boazinha demais. E eu tenho descoberto em alguns momentos que era um certo controle, que era uma certa necessidade também de não só ser reconhecida, ser aceita, mas também estar sujeito, e foi assim no meu caso. Eu descobri que também fiz isso para tentar, de alguma maneira, controlar alguma situação, né? Então, está sendo bem proveitoso para mim fazer todas essas reflexões. E a coisa da caveira, né? Eu tava pensando aqui, porque o meu filho sempre trouxe para mim muito essa informação, como ele sempre gostou muito de caveiras, desenha caveiras. Então, essa coisa do osso, da caveira, eu fui desconstruindo, porque eu também tinha aquela referência da caveira como uma coisa negativa, que dá medo, que está associada a coisas ruins, né? E aí ele me ajudou e vem me ajudando a olhar a caveira de um outro ponto de vista. E aí ele traz assim para mim: mãe, se você olhar para a caveira pensando que, tirando o invólucro da carne, nós todos, enquanto caveira, somos iguais. Então, eu tenho hoje um olhar para essa caveira de uma maneira bastante interessante, porque já não... E aí, trazendo para o conto, né, a coisa da caveira também, que aí tem uma luz interna ali, é o fogo, mas que ele atua, como foi falado também, de forma a contribuir para ela ali, e vamos dizer assim, destruir aquele mal, né, simbólico ali, representado também pelas irmãs e pela mãe. Então, está sendo bem proveitoso para mim, gente, também, tá podendo ouvir vocês e repensar uma série de coisas, né, que eu venho trabalhando também ao longo de toda a minha trajetória como mulher aqui nessa encarnação. Vanessa, posso falar? Eu quero falar uma coisa só do que você falou, que eu me lembrei de que eu ouvi uma vez. Você falou, né, do porquê que a pessoa é boazinha, né? O que ela quer por trás dessa boazinha, né? E eu já ouvi uma vez uma pessoa explicando, uma psicóloga explicando também, que muitas vezes a gente encara a pessoa boazinha como uma pessoa humilde, vamos dizer assim, né? Porque aceita tudo, faz tudo, mas que talvez, né, isso seja exatamente o contrário, né?
por trás dessa humildade, pseudo-humildade, né? Talvez esteja esse desejo de controlar, né? E de manipular as coisas, né? Porque, de uma certa forma, a pessoa que é muito boazinha, ela também manipula. Aí você falou, eu me lembrei disso, porque não é tão fácil de ver, eu acho. Mas acho que é bem possível mesmo, do jeito que você falou. Comigo foi assim. Eu descobri, olhando um pouco mais profundo, trabalhando um pouco mais profundo na própria, né, formação de consteladora familiar, eu fui descobrindo em mim que por trás dessa boazinha um aspecto, porque é um aspecto, não é que é só isso, né? Mas assim, eu reconheço em mim uma bondade inata, uma força do amor, uma força de acreditar no bem. Eu reconheço isso em mim, na minha família. E também pude enxergar que também tinha um lado ali bem forte, que era dessa pessoa, como você trouxe muito bem, Lu. Né, uma pseudo-humildade. Mas por trás disso, para mim, a história foi revelado sim, e faz sentido para mim. Olhar para essa pessoa que era controladora, que estava querendo manipular. Então, reconhecer isso na gente não é brincadeira, porque falar do outro é fácil, né? Não é, gente? A gente até a gente identificar e conhecer isso pelos estudos, pelo intelectual, e a gente acreditar nisso do ponto de vista de é o outro, é o ser humano, a outra pessoa. Aí, quando você vai olhando para você e vê que você também tem aquilo, então é revelador. Então, faz sentido, né, Lu? Do mesmo jeito que o contrário também acontece, né? Às vezes uma pessoa que se coloca, que se mostra, é considerada como uma pessoa que não tá enfrentando, né? Vamos dizer assim, mudando os padrões. Essa pessoa também tem esse outro lado, né? Da bondade, Interessante isso, né? Olha como está meu livro, ó. Olha como está meu livro. Só para mostrar, ó. Tá tudo riscado já, desenhado. Jane, você também faz isso no seu livro? Olha lá. Depois eu vou mandar um texto aí, que é no grupo, que eu achei bonito. Lu, uma coisa só. Ó, posso falar só uma coisinha? Com relação ao que a Márcia falou agora, é só dar uma gratidão a vocês pelo que vocês têm postado, gente, no grupo. Nossa, tem aquela música, tem uma música que eu não sei nem dizer o nome agora, mas é uma música que alguém postou e que, gente, que música, aquilo tocou tão fundo em mim. Eu vou lembrar e vou escrever no grupo. Olha, gente, a música que eu estou falando é essa, porque eu sei que depois vocês postaram outras coisas muito legais também. Mas aquela Sônia, música... a gente tá fazendo, eu estou fazendo, né? As que me mandam com nome, que eu consigo ver de onde saiu, senão eu vou ter que ver depois. Mas eu estou fazendo uma lista lá no Spotify para depois colocar para todo mundo. Que legal. Então, grata, viu, gente? Foi, eu acho que a Maribel também postou um texto também da Clarissa Píncolas também do período, que eu achei assim maravilhoso também, muito bom. Tem sido muito bom. Menina, é o seguinte, a gente falou até agora até a terceira tarefa. Então, a gente pode ou continuar nesse conto, no próximo encontro, e continuar as próximas tarefas, que é até a 9ª, né? Falar desse mesmo conto, ou partir para o próximo conto. O que é que vocês acham? Porque os próximos, né? A continuidade é encarar a megera selvagem, servir o não racional, separar o isso daquilo. Eu acho interessante se for continuar, mas eu queria ouvir o restante. Continuar? Continuar? Sim. Quem mais? A Adriana também. Eu também. A Denise. Porque às vezes também a gente pode ir dentro do outro assunto trazer. Pode. Então tá. Maribel, senti falta de te escutar. Então tá bom. Alguém quer falar mais alguma coisa? Então vai continuar no próximo capítulo. A gente continua
dar continuidade às outras tarefas, né? Sim. Da Vassalissa. Ai, Vassalissa. Alguém mais quer falar da história, do que percebeu aí, que a gente já está no momento de concluir. Mas a gente quer Tem uma ouvir. coisa só rápida que eu quero Quem falar. é? Oi, Arlete. É, bem rápido, mas eu estava ouvindo e é que eu li muito rápido, né, o texto, mas uma coisa que ficou para mim que eu achei importante, ela tinha um objetivo quando ela foi para a floresta, né, que era trazer o fogo, né, e ela conseguiu assim cumprir aquele objetivo que ela foi buscar, né. Achei interessante isso dela ter conseguido e depois tudo que nós falamos já, né? Tudo que aconteceu. Mas ela foi com um objetivo, isso eu vejo muito na força feminina também. De ter um objetivo, um foco e manter. Eu sinto isso para mim, né? Ainda mais gerando teus filhos que a gente tem, eu sinto bem isso, assim, um objetivo com os filhos, dando um exemplo, né? E conseguindo algumas coisas, às vezes a duras penas, vamos dizer, e boas penas também, né? Mas conseguindo fazer aquilo, um exemplo, estou dando dos filhos, mas em outros aspectos também. Então ela foi, buscou, conseguiu, voltou e aconteceu tantas coisas, né? É isso, um momento. Muito grata, gente. Mais alguém? A Débora quer, ó, eu tô sentindo que a minha intuição tá bem afinadinha aqui com a dela. Eu vou ser breve. Quero agradecer a todos vocês aí pelos comentários, assim, que, nossa, foram, assim, todos, assim, muito valiosos. Escutando, assim, a história, eu senti um tanto sobre a intuição. Mas eu também senti muito também a obediência. Ela em todos os momentos, com a mãe, né? Depois com a madrasta e também com a bruxa. Teve essa parte da intuição, junto também com a ingenuidade, mas também a obediência, que eu achei assim incrível. Sim, 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 vou fazer, tá? Falei, gente, como? Achei isso incrível. E aí, eu vejo que isso na vida é muito importante também, até para a gente conseguir as coisas, né? Tem coisas que exigem de nós a paciência, a intuição, a obediência, e tem aquele grau, né? O grau da facilidade com a dificuldade. Para ela conseguir, né, a parte do fogo mesmo, não foi fácil. Então, teve essa parte da maturidade, tudo que as meninas falaram, né? E eu achei muito importante tudo isso, esse contexto, tudo, eu achei incrível, gratidão. E eu também estou passando um momento agora vendo muito sobre a intuição. E já chegou momentos de eu sentir algo mesmo, tipo, não faz. E eu ir lá e fazer, dá problema. Eu falei, pronto, tá vendo? Você não escutou sua intuição, você errou. E essa parte também de você sempre ser boazinha, eu tive momentos na minha vida, assim, de família. É bom, mas chega uma hora que começa a vir também os problemas. Chegou um dia que eu tive até estresse, porque todos ligavam para mim passar problemas que eu tinha que resolver. E aí, às vezes, eu acabava deixando de pensar em mim, fazer coisas para mim, para poder ajudar os outros. E quando eu via, às vezes, eu ajudava, mas eu estava ainda com uma situação minha complicada. E eu não podia pedir para ninguém ajuda, eu não sentia isso, eu sentia que eu tinha que resolver. Só que isso é uma carga muito pesada. Então, assim, é bom,
Mas eu comecei agora, aos poucos, a aprender a falar, às vezes, a analisar. Eu estou podendo fazer? Né? Eu posso ir? Vai? Né? Como que vai ser isso? Se eu sentir que eu não posso, eu aprendi aos poucos. Eu estou aprendendo aos poucos, às vezes, falar não. No momento eu não estou podendo. É uma coisa que eu nunca fazia. Eu sempre falava sim, 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 sim. Ligavam para mim, eu estava fazendo uma coisa de trabalho, abandonava até o cliente para ajudar. E aí eu me prejudicava. Só que eu não queria falar. E isso é complicado. Às vezes a gente tem que parar, pensar, falar, olha, eu tô podendo, mas eu posso fazer depois, né? Se boazinha demais, eu vejo assim que a gente pode até fazer de coração, mas ver se isso vai me atrapalhar ou não, né? Então é isso. Eu passei a analisar um pouco isso, porque eu sempre falava não. Sempre era sim, 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 100%. E é isso. Às vezes dói, porque você quer sempre ajudar, né? Sempre quer estar ali, estar auxiliando, mas às vezes prejudica um pouco assim, né? É isso, meninas. Um beijo para vocês. Despertando, né? É que a gente vai ouvindo conta e vai despertando também algumas coisas na gente também. É interessante. A gente nunca tem tempo para falar algumas coisas que estão acontecendo dentro da gente, né? E aí, falando mais da natureza feminina, hoje eu ouvi uma pessoa falar, quando o homem fala, quando o homem vai falar de algum problema, ele fala de um jeito tão objetivo, assim, é tão assim, né? Tranquilão, assim, que ele passa por cima. Mas a gente tem uma necessidade de falar um pouco mais de descobrindo coisas também, né? Faz parte disso aí, do desenvolvimento da intuição. No livro fala que intuição é como se fosse um músculo, a gente tem que trabalhar para melhorar, para aumentar. Eu acho que é bem, bem legal assim ficar lendo junto, porque para mim traz essa oportunidade de ouvir outras percepções que não a minha, que são mais ricas. De repente, o que eu ouvi de vocês a respeito da percepção que eu tinha acrescenta em mim e melhora, amplia. Então é muito legal também. Para mim está sendo muito bem rico. Gratidão. Omar, e eu acho. Opa, gente. Pode falar. Ainda, só para até pegando o gancho que a Débora falou, da questão da obediência, né? E que eu achei interessante, assim, que eu me toquei agora. Porque no conto anterior, eu acho que esse tema até acabou vindo, né? Porque ela foi desobediente. E a gente tem que entender quais os momentos que a gente tem que ser obediente, quais os momentos que a gente tem que desobedecer. Então, a gente tem que saber separar as coisas, né? Distinguir essas vozes interiores para saber quando a gente deve obedecer e desobedecer. E é difícil, né? Saber distinguir. Eu penso, eu acho bem interessante você falar isso, porque eu penso assim, que a gente tem que estar obedecendo sempre uma coisa boa. A gente tem que estar sempre obedecendo a uma coisa boa. Se faz bem pra gente, é uma coisa bem no sentido de que está trazendo, melhorando a nossa intuição, se está trazendo uma paz, um equilíbrio, uma sensação de gratidão pela vida, uma série de coisas positivas, a gente está obedecendo as coisas boas, então faz bem pra gente. Mas se você vê, quando ela foi obediente as coisas ruins que faziam mal para ela, ela estava morrendo por dentro. Ela, na verdade, a madrasta é uma versão, é um aspecto do Barba Azul também. Né? Exatamente. Do Barba Azul. E ela fala assim, ela vai definhando, né? Ela está se acabando. Então, uma coisa que acaba com outro ser humano não pode ser positivo, né? Então, aí, nesse sentido, eu acho que é isso mesmo que você falou, a gente reconhecer em que momento que a gente tem que dizer sim e em que momento a gente tem que dizer não. Isso, né? Exatamente. Isso. Exatamente. Né? Discriminar. Porque às vezes você fala assim, começa, e quando você menos está te fazendo mal. E aí, como você vai sair da situação? Aconteceu isso comigo uma vez. E aí eu tive que ir até o fim, sofri. Depois eu saí, falei, aprenda. Aprenda antes, olhe mais para si, pergunte para si. Se isso vai se fazer bem, pergunte.
Então, eu estou aprendendo essa autoanálise, sabe? Não, é um estudo longo. Para o resto da vida, né? Ai, vocês são fofas. Eu acho uma coisa legal. Se a gente tivesse no Starbucks, eu pagava um café para todo mundo, mas a gente não tá, entendeu? Eu acho uma coisa legal também, que assim, é bom a gente estudar o livro, porque o livro é que dá a base para essas conversas, e é legal estudar o livro também, a história, o que a história está falando. Mas eu acho muito rico quando a gente consegue se trazer para a história e falar como é que a gente se sente, e falar o que está acontecendo com a gente, porque é uma oportunidade também. Acho que o livro, ele é uma ferramenta, mas esses encontros de mulheres, eles como a gente falou no primeiro dia, né? As nossas ancestrais faziam essas coisas, mas elas faziam exatamente para se conhecerem, para conversarem, para falarem o que elas estavam sentindo, para ter esse momento, essa abertura de se colocar, né? Então, eu acho muito legal a gente analisar a história e conversar e tal. E acho muito legal quando a gente consegue também se colocar na história, se colocar no que está acontecendo e usar esse momento também para a gente conversar e falar como cada uma de nós se vê, como cada uma de nós tá. Acho muito positivo, sabe? Porque o objetivo nosso não é aqui nenhum tipo de julgamento com ninguém, mas é um espaço para que todas nós possamos aprender um pouco mais, porque a gente está aprendendo, né? Todo mundo aqui está aprendendo e é muito, muito bom. Eu me sinto muito bem quando eu consigo colocar e consigo ouvir vocês falando também. Acho que o objetivo do encontro fica até mais bonito para mim. Mas é isso, gratidão também a todas, porque é um exercício bem legal, um exercício bem bom que eu estou fazendo comigo mesma também. Acho que a gente conclui porque nós estamos perto das 10h20, né? Não sei como é que vocês estão aí, mas... Eu posso falar ainda? Claro! Então, assim, primeiro eu quero agradecer esse encontro de hoje, né? Que, assim, trouxe para mim vários olhares, né? Sobre essa temática, acho que é a central desse conto, que é a intuição. E me fez pensar, começar a pensar quando é que eu percebi a atuação desse atributo, né, que a gente tem, né, da intuição na minha vida. E fui navegando na minha memória aqui em momentos da minha vida assim muito importantes, assim, de transformações, que a intuição ela foi muito presente, né? E aí as coisas deram certas. E então é isso. Então acho que assim, da minha ponto de vista, a gente pode continuar aí na semana que vem, que eu acho que ainda tem mais coisa para a gente poder explorar dentro dessa temática. Grata a todos vocês aí. Mas a gente não está te ouvindo. Grata também, Maribel. Grata a todo mundo. Gratidão. Bom final de semana para vocês. Aproveitem. Deixa eu só perguntar uma coisa aqui para todo mundo, porque eu nem sei se todo mundo viu. Eu coloquei lá no grupo uma outra possibilidade da gente se encontrar às quartas-feiras, né? Porque tem algumas pessoas que não podem de sexta, ou acham sexta-feira meio complicado, então um outro horário é a quarta-feira. Se alguém quiser, se alguém tiver interesse de fazer na quarta-feira, manda uma mensagem para mim, né, no meu particular, que aí eu vou ver quantas pessoas querem para ver se a gente consegue abrir mais um grupo, o que a gente pode fazer, tá? Tá bom, Lu. Muito Lu é a grata, bruxa menina. amor, né? Lu é a bruxa amor. A Lu é a bruxa amor. E a Márcia, sabe, é a outra bruxa amor. Brincadeira. Estou aprendendo. Eu estou aprendendo. Escuta, Led. Agora, quando acabar, eu e a Márcia, a gente vai preparar a poção da semana que vem. A gente fica até meia-noite preparando a poção da semana que vem. Eu estou aprendendo. Eu ainda não sei nem cozinhar direito. O resto eu vou aprender. Tchau, meninas. Bom final de semana. Beijo, obrigada. Tchau, bom final de semana. Beijo, gratidão.